Olá, aqui é o professor Bran. Estamos aqui na nossa aula 7 de Termodinâmica Aplicada 1. Entre a aula 6, ministrada, e a aula 7, nós tivemos a nossa segunda aula, né, de Tira Dúvidas do nosso curso, onde nós conversamos de forma síncrona em tempo real, né, para tirar as dúvidas que vocês tiveram em relação às aulas 4, 5 e 6. A gente, nesse conteúdo, né, dessas aulas, nós cobrimos basicamente o capítulo 2 do nosso curso, que aborda os conceitos da primeira lei da termodinâmica. Então, nós aplicamos, né, apresentamos, né, a primeira lei da termodinâmica, né, primeiro introduzindo esse conceito de energia, né, que é um conceito bastante importante, relativamente moderno na história da ciência, tem um pouco mais de 200 anos de idade, 220 anos de idade, que isso foi entendido, foi descoberto, né? E nós fizemos algumas aplicações, né, da nossa primeira lei da termodinâmica, né, em algumas situações, né, em processos a volume constante, a pressão constante, isotérmicos e adiabáticos, e nós vimos as consequências dessas aplicações. Nós também falamos sobre uma grandeza importante, né, e característica, né, de todos os materiais, de todas as substâncias, que é a capacidade térmica, e a sua unidade equivalente molar, que é o calor específico. E aí esse foi todo o conteúdo ministrado no capítulo 2, né, do nosso curso, né? A gente está fechando, né, a primeira parte referente à primeira lista de exercícios. Então, nesse fechamento, a aula de hoje, né, nossa aula 7, nós faremos a resolução de um exercício, né, que eu deixei enunciado para vocês na aula 6. Espero que vocês tenham tentado, tenham dúvidas. É importante vocês terem dúvidas para a gente poder, aqui no desenvolvimento, vocês já irem sanando essas dúvidas, tirando essas dúvidas só com a minha apresentação aqui da solução. E esse grande exercício ele é muito interessante, né, porque ele tem duas partes. A gente vai estudar a expansão, né, de um gás ideal de duas formas. Na primeira parte, a gente vai avaliar, né, essa expansão primeiro isotermicamente e depois adiabaticamente, né, ambos processos feitos de forma reversível. E na segunda parte do curso, nós vamos olhar esse processo adiabático, né, e nós vamos determinar a variação da energia interna, né, de 5 formas distintas. Então, na primeira parte, nesses dois processos, a gente vai calcular calor, trabalho, variação da energia interna e variação da entalpia. E na segunda parte, a gente vai pegar esse valor, né, de variação de energia interna calculado para o processo adiabático reversível e vamos fazer mais 5 processos distintos. E aí vamos chegar ao mesmo lugar, ao mesmo valor, né, de variação de energia interna. Essa é uma coisa importantíssima no nosso curso, né? A gente está falando aqui de um conceito de que a maioria das grandezas de energia termodinâmicas, tirando o calor e tirando o trabalho, são grandezas de energia com comportamento de variável de estado, ou seja, elas apenas dependem da condição inicial e da condição final, né, do meu processo, né, feito dentro do sistema. Então, se a gente propõe, né, e essa é a segunda parte do nosso exercício de hoje, né, se a gente propõe entre o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, né, diversos processos distintos, né, e se o ponto inicial e o final são exatamente os mesmos, essa variação ela será a mesma, né? Então, vamos recordar o nosso enunciado, né? 10 litros de um gás monatômico ideal a 25 graus Celsius e 10 atm de pressão são expandidos a uma pressão final de 1 atm. Então, tem um processo de expansão, né, de um gás ideal, e o tamanho, né, desse sistema, essa é a primeira coisa que a gente vai determinar, né, o tamanho desse sistema, ele é o tamanho de 10 litros. Então, a gente vai, a primeira coisa que a gente vai determinar, isso vocês deverão fazer em todos os exercícios, né, determinar qual é o tamanho do sistema. E, na realidade, como o nosso curso é um curso de gases ideais, esse tamanho do sistema ele é igual ao número de moles, né, contínuos. Né?
Então, a capacidade molar térmica, e aí isso é uma quase pegadinha, né, do nosso enunciado, né, quando a gente fala capacidade térmica molar, né, a gente especificamente está falando do calor específico, né, que é exatamente a capacidade térmica por mol, do gás a volume constante, ele é CV igual a 3 vezes de R grande, a nossa constante universal dos gases. E é independente da temperatura. Então, o que é pedido na primeira parte do problema? Né? Calcular o trabalho realizado, o calor absorvido e as variações de energia interna, U, delta U no caso, né? E da entalpia, né? O nosso delta H. Para o gás, né? E a gente vai fazer isso de duas formas distintas, né? Se o processo é realizado, primeiro, isotermicamente e reversivelmente, né? E segundo, adiabaticamente e irreversivelmente. Então, vamos fazer essa primeira parte, né? A gente já leu o enunciado completo no final da aula 6, a gente volta a ler até o final, né, do enunciado, quando nós começarmos a segunda parte do problema. Então, vamos começar a resolução da primeira parte, né, olhando esse tamanho do sistema, que nada mais será do que o número de moles contido dentro do meu volume de interesse. Então, o tamanho de sistema deve ser inicialmente calculado. Esse é o ponto de partida. Ou seja, todos os exercícios, né, que vocês terão de resolver, né, dentro dessa primeira avaliação de termodinâmica 1, né, esse é o ponto de partida. Calcular o número de moles. Então, o número de moles, né, a gente está trabalhando, né, com gás ideal. Então, PV igual a nRT. Então, produto PVA, PA vezes VA é igual a R sobre TA. Então, no enunciado, nós sabemos, né, que o volume inicial, a pressão inicial é de 10 atm, o volume inicial é de 10 litros, a nossa temperatura, né, no ponto inicial é de 298 Kelvin. E qual é o R que eu uso? Né? Então, essa é uma questão importante, né, vocês estarem atentos. Né? Quer dizer, para a escolha, né, entre o R grande, né, nossa constante universal dos gases, em atm litro, ou em joule, vocês terão de olhar as unidades das outras grandezas envolvidas no cálculo que vocês desejam realizar. Então, se a gente olhar, né, para a unidade de pressão, atmosfera, e para a unidade de volume, litros, a gente então tem que usar também, né, o nosso R em atm vezes litro. Então, a gente vai usar o nosso 0,08206 atm vezes litro por mol grau Kelvin. Então, realizando essa conta, né, o tamanho do meu sistema ele é 4,0 moles. E uma coisa que é importante, e a gente vai ver que será absolutamente essencial na segunda parte do nosso problema, né, do nosso exercício, colocar os dados, né, num gráfico de pressão versus volume. Né, a gente está trabalhando nesse espaço, é uma expansão, no nosso exercício, uma expansão de gás, mas poderia ser uma compressão de um gás também, né, para saber se a gente já tem todos os dados iniciais e finais ou se a gente ainda precisa calcular alguma das condições iniciais ou finais do nosso sistema, né, para a gente poder determinar as grandezas de interesse, variação da energia interna, variação da entropia, calor, trabalho, enfim, o que for necessário. Então, se nós olharmos o enunciado, o que ele apresenta? São 10 litros de um gás ideal que está a uma pressão de 10 atm, e aí justamente o que o enunciado ele fala? Eu quero fazer uma expansão final até 1 atm. Então, a gente vai fazer essa expansão de duas formas. Então, a gente vai começar pela primeira parte, né, pelo item 1, né, onde a gente vai fazer, olhando aqui nossas notas de aula, um processo isotérmico irreversível. Então, a gente vai partir do ponto A, que tem uma pressão de 10 atm e um volume de 10 litros, e vamos isotermicamente, através da isoterma de 298 Kelvin, que isso também é um dado do problema, né, vamos expandir esse gás até chegar à pressão de 1 atm. Então, o processo de expansão, olhando aqui nossas notas de aula, ocorre entre os pontos A e B, percorrendo a curva isotérmica de 298 Kelvin.
E nós vimos, né, na nossa aula 6, né, quando nós aplicamos a primeira lei da termodinâmica, né, para um processo isotérmico reversível, de que essa trajetória, né, isotérmica entre A e B, ela tem uma forma muito conhecida. Ela obedece uma equação que é o produto da pressão vezes volume é uma constante. PV é uma constante. Então, isso aqui tem uma forma conhecida, da mesma forma que nós veremos, né, que uma expansão adiabática, nós vimos lá no final da aula 6, ela também tem uma forma matemática, né, bastante conhecida, que vocês podem utilizar isso na resolução dos problemas. Mas aí a gente vê, né, chegando aqui no nosso ponto B, né, depois dessa expansão isotérmica e reversível a partir do ponto A, que está faltando dado. Né? A gente sabe essa pressão, 1 atm, a pressão final, sabemos a temperatura, 298, isso é dado também no enunciado do problema, mas nós não sabemos qual é o volume final, que já está até escrito aí, mas nós vamos calcular, exatamente usando a nossa expressão PV igual a constante. Então, a gente sabe, né, que o produto da pressão inicial PA vezes o volume final PA, ele tem que ser igual ao produto, né, da pressão final PB vezes o volume final PB. Então, botando o volume final B em evidência, a gente tem que PA vezes VA sobre PB, né? Isso vai dar o nosso VB. Então, podemos fazer a substituição. Pressão inicial, 10 atm. Volume inicial, 10 litros. Pressão final, 1 atm, que é onde eu quero fazer a minha expansão isotérmica e também adiabática. Então, resolvendo isso aqui, a gente sabe que o nosso volume final, após a expansão através da mesoterma de A até B, ele é igual a 100 litros. Então, estava faltando esse dado no enunciado. Por isso que é importante, né, na resolução dos problemas, dos exercícios, da lista de exercícios, vocês irem montando não só, né, a transposição, né, dos dados, né, fornecidos no teu diagrama, no teu gráfico pressão versus volume, mas também ir colocando aos pouquinhos, né, no momento que vocês vão resolvendo e avançando na resolução do problema. Né? Então, volume final, VB, igual a 100 litros. Então, agora a gente já tem todas as informações associadas ao ponto A, pressão, volume e temperatura, e todas as informações associadas ao ponto B, pressão, volume e temperatura. Estamos prontos para calcular todo o resto. Calor, trabalho, variação da energia interna, variação da entalpia. Então, vamos começar pela variação da energia interna. Então, olhando aqui nossas notas de aula. Então, num processo isotérmico, a gente vai tirar uma informação que nós já sabemos isso, né? Que a gente viu também na nossa aula 6. Qual é o valor, né, da variação da energia interna, o ΔU, para qualquer processo isotérmico irreversível? Zero. Então, se eu não tenho variação de temperatura, eu estou vendo aqui, indicando aqui, olhando nossas notas de aula, a expressão da variação da energia interna, o nosso DU, ele é igual a CVDT. Processo isotérmico não tem variação de temperatura, dt igual a zero, então logo du igual a zero. Então, isso é geral. Então, alguém pergunta para vocês, variação da energia interna, processo isotérmico reversível, a variação é igual a zero, não a variação da energia interna. E aí, pela primeira lei da termodinâmica, a gente sabe, essa é uma consequência que também nós vimos no final da aula 6, calor é igual a trabalho. E aí, o trabalho, nesse caso aqui, é o trabalho mecânico igual a PDV. Então, vamos integrar, né? Fazer a integral de PDV entre o ponto inicial, entre A e B. Vamos substituir a pressão, né? Usando a lei dos gases ideais, PV igual a nRT. Então, essa pressão será igual a nRT sobre V, mas o V ele se mantém dentro da integral. Então, calor é igual a trabalho, ele é igual a nRT integral entre A e B de dV sobre V. Vamos substituir os valores e vamos realizar essa integral. Vamos calcular essa integral. A gente sabe que a integral de dV sobre V vai dar o logaritmo neperiano de V2 sobre V1. Então, N é o tamanho do sistema,
4,09 moles. R é a constante universal dos gases. E agora? Vocês vão querer usar a constante em ATM vezes mol, né, que é o meu 0,08206, ou em joules, que é o nosso 8,3144. Aí vocês têm que olhar a resposta. Né? No caso, né, eu estou querendo determinar calor de trabalho. De uma forma mais interessante, né, eu vou trabalhar com uma unidade de energia que eu tenha mais intimidade. Então, vamos fazer em joules. Então, o meu R, né, a minha constante universal dos gases, nessa substituição, ela está em joules. Então, é o nosso 8,3144. Vezes a temperatura, que é dado pela temperatura da isoterma, 298 Kelvin, vezes a resolução da integral de dV sobre V, o logaritmo do volume final, 100 litros, sobre o volume inicial A, 10 litros. Então, resolvendo, né, esses cálculos, né, eu tenho o valor, né, de calor e trabalho igual a 23,3 kJ. Só está faltando, né, para o processo isotérmico, né, determinar a variação da entalpia. Então, vamos olhar primeiro a definição de entalpia. Então, a gente quer determinar esse ΔH de A até B. E aí, a gente sabe que H é igual a U mais PV, energia interna mais o produto pressão vezes volume. Então, ΔH entre A e B será igual a ΔU entre A e B mais a diferença do produto PB menos VB menos PA vezes VA. E aí nós já calculamos aqui, né, a variação da energia interna no processo isotérmico. Então, esse termo é igual a zero. Então, só temos que fazer substituições associadas à diferença do produto PB-VB menos PA-VA. Então, o nosso... E aí vamos usar, né? No caso, tanto faz. Vocês vão ver que tanto faz. Mas vamos, né, supondo, né, que a gente acha interessante, né, usar a lei dos gases ideais. PV igual a NRT. Substituir o produto PV por NRT, vamos fazer isso. Então, PB-VB, ele vira NRTB, temperatura final, no ponto B. E o produto PA-VA fica NRTA, temperatura inicial. Então, NR é igual, posso botar em evidência, né? NRTB menos TA, mas olha só, né? Temperatura não é a mesma, não estou aqui numa isoterma, temperatura em A não é igual a temperatura em B, então essa diferença é igual a zero. Então, mensagem importante, né? Ganhamos agora mais uma informação relevante, né? Agora aqui para o nosso curso. Não apenas a variação da energia interna num processo isotérmico irreversível é igual a zero, mas também a variação da entalpia num processo isotérmico irreversível é igual a zero. Então, essa é uma informação. Alguém perguntou para vocês, cruzaram, né? Alguém liga para vocês, manda o WhatsApp, qual é a variação da entalpia num processo isotérmico irreversível? Zero. Então, essa é uma informação assim, que é geral, válida para qualquer processo isotérmico irreversível aplicado a um gás ideal. Então, essas são as mensagens. E calor igual a trabalho. Então, vamos, né, para o nosso processo adiabático irreversível, segunda parte da primeira parte B da primeira parte. E aí, lembrando, né, duas coisas. Num processo adiabático, qual é a definição principal? Não há geração de calor, não há troca de calor. Q igual a zero. E outra coisa que vocês conhecem é que essa trajetória, né, do ponto A até um novo ponto B, a gente não vai chamar de B, a gente vai chamar de C, depois dessa expansão, ele também obedece uma curva, né, que é diferente da isotérmica, né, mas é a curva P vezes V elevado a gama igual a uma constante. Então, aqui eu já estou desenhando, né, todo o diagrama. A gente vai voltar várias vezes esse diagrama, esse gráfico, né, pressão vezes volume. Então, a gente está aqui saindo de A até B, né, no nosso processo isotérmico. Vamos sair de A e vamos até C de forma adiabática irreversível. Então, a gente está saindo de A e indo até esse ponto aqui C de forma adiabática. Então, essa curva aqui é igual a P vezes V elevado a gama
igual a uma constante. É, de novo, a mesma história, né? Nós temos todos os dados referentes ao ponto final. O ponto inicial a gente já sabe, o ponto A nós já sabemos. Temos pressão, temperatura e volume. E ao ponto final C agora, né? A gente está falando do ponto C, que está localizado aqui. Nós temos todas as informações? Não. Na verdade, faltam duas informações: volume e temperatura. Então, o volume final, olhando aqui nossas notas de aula, após o processo adiabático, né, ele vai estar no ponto C, né, como a gente está se referindo. E aí, como o que vale agora é a curva P vezes V elevado a gama, né, então a gente sabe que a pressão no volume A inicial vezes a pressão no volume, o volume no ponto inicial A elevado a gama é igual à pressão no volume final C vezes o volume final C, V de C, né, elevado a gama, explicitando V de C, isso será igual a PA, VA elevado a gama, sobre PC, isso tudo elevado a 1 sobre gama. Então, a gente está pronto, né, para fazer substituições. Pressão inicial P de A, é só relembrar aqui, 10 atm. Volume inicial A, é só recordar aqui, 10 litros. Pressão final C, né, a gente quer fazer, né, uma expansão até 1 atm, então é igual a 1. Só está faltando, né, determinar aqui gama e 1 sobre gama, que vai ser o inverso, né? Então, recordando, né, nós vimos, né, que R, a constante universal dos gases, sobre CV é igual a gama menos 1. Então, gama é igual a RCB mais 1. E aí nós vimos, né, que esse valor de gama, né, ele é igual à razão CP sobre CV. E aí é dada uma informação relevante, né, no enunciado do problema. Vamos voltar ao nosso enunciado do problema. Qual é o valor de CP, de CV, né, volume constante, né, desse gás ideal? Né? 3 meios de R. E esse valor é um valor de CV, né, para todo gás ideal, né? E aí nós sabemos, né, que CP menos CV é igual a R. Então, qual é o valor de CP, a pressão constante? 5 meios de R. Então, CP, a pressão constante, 5 meios de R. CV, a volume constante, 3 meios de R. E aí a gente obedece, né, a relação que nós vimos lá na nossa aula número 5, né, que CP menos CV para um gás ideal ele é igual a R. A gente está obedecendo isso aqui. E aí, a partir dessa relação, né, dessa determinação, nós conseguimos chegar, né, ao valor de gama, que é essa razão, né, vai ser 5 meios, que é o CP, dividido por 3 meios, que é o CV, isso vai dar simplesmente 5 terços. E 1 sobre gama é igual a 3 quintos. Então, essa outra característica, outra grandeza, né, associada aos gases ideais, que vocês também podem ter isso como uma informação já. Vocês não precisam calcular novamente. Qual é o valor de gama para um gás ideal? 5 terços. Aparecendo ele, vocês usam 5 terços e está tudo certo. Então, agora a gente está pronto, né, para calcular, né, o valor do volume final, multiplicando, dividindo e elevando os expoentes, isso será igual a 39,8 litros. Então, o volume, né, isso é muito interessante, né? Quer dizer, a gente está chegando aqui a uma conclusão interessante, que isso foi lá enunciado na nossa aula 2 de uma forma, quando a gente falou de equilíbrio simples, né? A gente propôs expansões, né, de um cilindro, de um gás dentro de um cilindro com pistão. Quer dizer, se a gente faz um processo diferente, né, a gente chega a volumes diferentes. No caso aqui, chegando à mesma pressão, a gente chega a volumes diferentes. Então, a gente está vendo, se a gente faz, né, um processo, né, de expansão de um gás isotermicamente, eu tenho um volume maior do que se eu fizer, né, um processo de expansão adiabático irreversível. Né? Então, eu tenho aqui o valor de 39,8. Em contrapartida, no processo isotérmico irreversível, tenho aqui o meu valor de 100 litros. Então, essa conta aqui, né, do CP sobre CV está explicitada aqui, né? A gente falou sobre ela.
E aí está faltando, né, no meu ponto final C, né, da expansão adiabática, calcular a temperatura TC. E aí eu vou usar a lei dos gases ideais, de novo, a meu favor. Então, PV igual a nRT. Então, eu sei que TC é igual a PC vezes VC sobre NR. Qual é a pressão final no meu ponto C? Um ATM. Então, é igual a 1. Qual é o volume final no meu ponto C? 39,8. Acabamos de calcular. Então, está aqui. N sobre N, que é o meu número, que é o meu tamanho do sistema. Nosso velho 4,09 moles, que é o tamanho do nosso sistema, vezes a constante universal dos gases. De novo, vamos usar em joules ou em atm litro? Vamos olhar a unidade da pressão, atm. Vamos olhar a unidade do volume, litros. Então, nós temos que usar uma unidade compatível. Então, o nosso R será também em atm vezes litro. Então, vamos usar o nosso 0,08206 atms litro por Kelvin por mol. Então, resolvendo, né, essa fração, né, a temperatura no ponto C ela é de 119 Kelvin. Ou seja, isso é interessante, né? Frio à beça, né? Já é uma temperatura criogênica, né? A gente sai, né, de um processo isotérmico a 298 Kelvin e só pela mudança, né, do tipo de processo indo para adiabático, esse ponto aqui está numa isoterma equivalente a 119 Kelvin. Só pela mudança. Então, isso é interessante, né? Porque se você está falando, né, de um processo industrial, né, e você não é interessante, né, você trabalhar, né, em situações em reatores, por exemplo, onde essa temperatura ela chega em temperaturas criogênicas. Isso pode ser exigir, por exemplo, com que os materiais que são utilizados na construção desses reatores eles suportem, né, essas temperaturas criogênicas, né? Então esse é um fator importante até numa escolha, né, de um processo industrial, olhando, né, pelo processo, pelo ponto de vista termodinâmico. Quer dizer, vocês eventualmente, quem já fez, né, metalurgia física, né, lá no livro clássico do Callister, né, de Introdução às Ciências Materiais, existe o grande exemplo, né, do navio liberiano, né, que se partiu dois literalmente, né, como se tivessem cortado ao meio, né, uma faca, né, passou ao meio. Quem não conhece esse exemplo, é só procurar na internet, botar lá navio liberiano no porto de Nova York. Isso aconteceu já há quase um século atrás. Foi simplesmente porque ele era feito, né, de um aço, né, que sofria uma transição dútil, frágil, né, ou seja, o aço ele é dútil, ele tem, né, uma capacidade de deformação elástica, né, mas quando ele vira um material frágil, né, o aço, sob o efeito da temperatura, né, o aço ele tem um comportamento similar ao do vidro. Então, esse navio liberiano ele passou pelos mares da Sibéria, enfrentou temperaturas abaixo dessa temperatura de transição para esse aço, né, que ele foi construído, e efetivamente, né, uma trinca teve a capacidade, né, de percorrer toda a carcaça, né, desse navio. Infelizmente, só houve um rompimento catastrófico, né, ele se partindo em dois, quando ele chegou de volta, né? Quando ele chegou, ele estava atracado, né, no porto de Nova York, então ninguém morreu por conta disso, felizmente, né? Então, essa é uma questão bastante importante. Essa questão da temperatura criogênica quando se olha uma aplicação ou um processo industrial. Então, agora nós já temos, né, todas as informações sobre o ponto final C. Vamos agora fazer os cálculos, né, do calor, trabalho, variação da energia interna e o ΔH, variação da entropia, eu vou deixar para vocês determinarem. Da mesma forma que a gente fez para o processo, então vocês devem fazer da mesma forma que nós fizemos aqui, né, para o processo isotérmico. Então, se o processo é adiabático, nós já sabemos, né, qual é o valor de Q. Q igual a zero. A troca de calor é zero. Então, pela primeira lei da termodinâmica, recordando ela aqui, né, du é igual a d de Q menos d de W. Então, d de Q ele é igual a zero. Então, a variação da energia interna entre o ponto A e o ponto C
ela será igual a menos o trabalho exercido, né? E aí nós vimos, né, através da definição do calor específico a volume constante, que a energia interna ela pode ser escrita como NCV/dt. Então, menos o trabalho será igual à integral entre o ponto inicial A e o ponto final C do produto NCV/dt. Então, resolvendo essa integral, ela será igual a NCV menos a diferença TC menos TA, que multiplica a diferença TC menos TA. Então, vamos fazer a substituição. N, número de moles, nosso velho 4,09 moles, né, nosso tamanho do sistema. CV é igual a 3 meios de R, isso é dado no enunciado do nosso exercício, né? CV é igual a 3 meios de R. Qual é o R que nós usaremos aqui? Então, lembrando, estamos calculando a energia interna, é uma energia. Então, vamos usar uma unidade que nos seja mais familiar. A TM litro não é tão familiar, então vamos usar joule. Então, por isso que a gente está usando aqui a nossa constante universal dos gases, nosso R grande, em joule, 8,3144. E aí vamos fazer a diferença TC menos TA. Temperatura final no ponto C, 119 Kelvin. Temperatura inicial no ponto A, menos 298 Kelvin. Então, fazendo a diferença e as multiplicações e a divisão, chegamos ao valor de ΔU igual a menos 9,13 kJ. Então, a energia interna total do sistema para esse processo adiabático, né, diminui de 9,13 kJ. É exatamente esse valor que a gente vai trabalhar na segunda parte da nossa aula, né, da resolução do nosso exercício, né, onde a gente vai pegar exatamente essa trajetória, né, entre o ponto A e o ponto C final, né, e vamos fazer 5 caminhos distintos e vamos chegar exatamente a esse valor de menos 9,13 kJ, provando que a energia interna é uma variável de estado, tem comportamento de variável de estado e que apenas depende das condições iniciais e das condições finais, não importando essa trajetória, não importando o processo que é realizado entre esse ponto inicial e esse ponto final. Então, a gente vai exercitar isso na segunda parte do nosso exercício. E aí eu vou deixar para vocês a resolução da variação da entalpia. Então, vocês vão fazer da mesma forma, né, que foi feita para o processo isotérmico, como está mostrando aqui. Então, vocês vão pegar a definição de ΔH, que vai ser ΔU mais, no caso aí vai ser o produto PC vezes VC, menos PA vezes VA, e aí vocês vão chegar à conclusão do valor de ΔH, se ele é igual ou não é igual, né, quando comparando, né, o processo adiabático em relação ao processo isotérmico. Então, no processo isotérmico, a gente viu, é igual a zero. O ΔU também no processo isotérmico é igual a zero. Nós vimos que no processo adiabático, ΔU não é igual a zero, é diferente de zero. Aí vocês verão o valor de ΔH, se ele também será igual ou se ele será diferente de zero. Então, vamos para a segunda parte do nosso exercício. Então, a gente completou, né, a resolução associada a essa primeira parte do enunciado. Estamos voltando aqui ao enunciado do nosso problema. Vamos recordar aqui o enunciado, né, a gente já falou sobre ele na aula 6, né, da nossa segunda parte. Então, determinado o estado final do gás após a expansão adiabática irreversível, foi o que a gente acabou de fazer, verifique que a mudança da energia interna para o processo é independente dos caminhos entre o estado inicial e o estado final, nas seguintes situações. Então, a gente vai comparar, né, o que nós determinamos agora, o processo adiabático reversível, nesses 5 processos que estão listados aqui a seguir. Então, um processo isotérmico seguido de um processo a volume constante. 2, aí vai inverter. Um processo a volume constante seguido de um processo isotérmico. Terceira proposta, né, para a gente ver o que vai acontecer. Né? Um processo isotérmico seguido de um processo a pressão constante. Mudou ali, né? Tivemos uma primeira troca, né,
em relação a uma das duas etapas, né, propostas. 4. Um processo a volume constante seguido de um processo a pressão constante. E, finalmente, né, a última proposta, a proposta 5, né, que é o contrário da proposta 4, né, um processo a pressão constante seguido por um processo a volume constante. Então, vamos começar a resolução dessa segunda parte do nosso exercício, né, onde a gente vai comprovar, né, essa característica, né, de grandeza, né, de variável de estado termodinâmico para a energia interna. Isso também vale para a entalpia, né, isso também valerá para as outras grandezas de energia que nós trabalharemos, né, que é a energia livre de Helmholtz e a energia livre de Gibbs. Isso a gente vai ver mais para o final do curso, no capítulo 4 do nosso curso. E também veremos que a entropia tem esse comportamento. Nesse momento aqui a gente só vai comprovar para a energia interna, né, para a variação da energia interna, mas vamos começar pela primeira proposta, né? Um processo isotérmico seguido de um processo a volume constante. Então, eu quero sair de A e chegar a C, né, estabelecendo esse caminho. Então, vamos voltar lá no nosso gráfico, né? A gente está saindo de A e quer chegar a C, primeiro isotermicamente e depois a pressão constante. Então, é o que é mostrado aqui, né? Desculpa, a volume constante, falei errado. A volume constante. Então, a gente vai sair isotermicamente e depois a gente vai, a volume constante, chegar no ponto C. Então, a trajetória será A até E, isotermicamente, e depois de E até C, a volume constante. Então, vamos fazer isso. Então, vamos dividir em duas etapas. Então, na primeira etapa, que é a etapa isotérmica, vamos determinar o ΔU de A até E. Nós já sabemos, né, que ele é igual a NCV dt. Como é um processo isotérmico, dt é igual a zero, então ΔU é igual a zero. Então, vamos olhar agora a etapa a volume constante. Então, o nosso ΔU entre E e C. Então, a volume constante, né? Qual é o valor do trabalho se o volume é constante? Se a gente está fazendo uma expansão de um gás, a gente só tem trabalho mecânico. Então, meu trabalho é igual ao produto PDV. Não tenho variação de volume, já que é um processo de volume constante. Então, o trabalho é igual a zero. Então, a nossa variação da energia interna ela é simplesmente igual ao calor a volume constante. E aí nós vimos também lá pela definição de capacidade térmica a volume constante que o calor é igual a NCV dt. Então, vamos fazer essa integral, né, entre o ponto inicial E e o ponto final C de NCV dt. Então, isso será igual a NCV dt, né, no caso aqui vai ser a diferença da temperatura final C e a temperatura inicial nesse caso, né, Então, N, nós já sabemos que é o tamanho do sistema, que é o nosso velho 4,09 moles. CV, ele é igual a 3 meios de R, né, nossa constante universal dos gases. Vamos usar esse valor de R, né, para joules, então é 3 meios, que multiplica 8,3144, menos a diferença da temperatura final no ponto C, que nós já determinamos, 119 Kelvin, menos a temperatura inicial, né? No caso aqui no ponto E, que a gente está aqui em cima da isoterma, né? Voltando ao nosso gráfico, né? A gente está aqui saindo de A a 298, caminhamos, né, por uma isoterma à mesma temperatura, então no ponto E também é 298. Então, por isso, né, 119 menos 298 e, para a nossa felicidade, chegamos ao valor de menos 9,13 kJ, como a gente queria comprovar. Então, já comprovamos, né, para um processo isotérmico, seguido de um processo a volume constante. Vamos inverter. Então, vamos fazer um processo a volume constante, seguido por um processo isotérmico. Vamos voltar lá para o nosso gráfico, né? Então, vamos fazer uma trajetória, né, um processo que sai de A e vai até um ponto intermediário D, a volume constante. Então, aqui eu estou em cima, né,
do volume de 10 litros, né? E a partir desse ponto, né, caminhando nessa isoterma, que nós já conhecemos ela, que é a isoterma de 119 Kelvin, eu chego até o ponto C. Então, vamos dividir novamente em duas etapas, né? Então, o processo a volume constante. Então, eu estou saindo, né, do ponto A, indo até o ponto D. Então, eu tenho o meu ΔU. E, de novo, né, se o volume é constante, eu não tenho, né, variação de volume. O trabalho é igual a zero. Então, ΔU é simplesmente igual ao calor. E aí, de novo, ele vai ser igual à integral de NCV/dt entre o ponto inicial A e esse ponto intermediário D, né, que é o meu ponto final. Então, de novo, né, o número de moles é 4,09. Meu CV é 3 meios de R grande, então em 3 meios de 8,3144, né, que é a minha constante universal dos gases em Joule. A minha temperatura, né, já que eu estou nesse ponto D, na isoterma, né, que chega até o ponto C, e nós calculamos, né, que essa isoterma é a isoterma de 119 Kelvin. Então, minha temperatura no ponto D, que é igual à temperatura do ponto C, é 119 Kelvin, e a temperatura inicial, que é dado no enunciado, ela é 298. Então, vai ser 119 Kelvin menos 298 Kelvin. Então, resolvendo essa diferença e esse produto, né, de novo, para a nossa sorte, nós teremos menos 9,13 kJ. Então, já em dois processos diferentes, nós determinamos, né, o mesmo valor, né, de variação da energia interna. No caso aqui, né, para volume constante. Está faltando a segunda parte. Aqui já até me adiantei animado. Nós temos que ver a segunda parte, que é exatamente correr esse trecho, né, entre D e C. Né? Mas a gente já sabe esse valor. Né? Esse trecho entre D e C, por estar numa isoterma, né, nós já sabemos isso, a variação de ΔU é igual a zero. Então, a variação de A até D é menos 9,13, mais a variação de D até C, que é zero. Então, a variação total é igual a menos 9,13 kJ no meu processo total. Então, exatamente isso, né, na segunda parte, né, no meu processo isotérmico, de D até C, eu percorro essa isoterma de 119 Kelvin. Nós sabemos, né, que ΔU entre D e C ele será igual a NCV/dt, mas como eu estou numa condição de mesma temperatura, dt é igual a zero. Então, meu ΔU ele é igual a zero. E, no final das contas, o meu ΔU total, que é o somatório dessas duas partes, né, da contribuição, né, do processo a volume constante, da contribuição do processo isotérmico, eu vou ter a soma do ΔU de A até D mais o ΔU de D até C. Então, será menos 9,3 mais zero, isso é igual a menos 9,13 kJ, como a gente queria comprovar. Então, vamos para nosso terceiro processo, né? Proposta de processo, para ver se a gente chega no nosso menos 9,13. Então, eu vou deixar o último processo 5, para vocês fazerem. E depois, se vocês tiverem dúvida, vocês podem vir tirar essa dúvida. Então, nessa terceira proposta, né, é apresentado um processo isotérmico, seguido por um processo a pressão constante. Então, vamos ver lá no nosso gráfico pressão vezes volume, né, essa saída de A para um ponto intermediário B, indo até C. Então, eu estou saindo de A e isotermicamente estou indo até B. E aí, a mesma pressão, estou indo até C, né, fazendo esse percurso. Então, de novo, a gente vai dividir em duas partes. A primeira parte isotérmica de A até B e a segunda parte a pressão constante de B até C. Então, vamos voltar lá. Então, no processo isotérmico, nós já sabemos, né, já calculamos isso já 3 vezes aqui no nosso exercício de hoje. Né? Então, nosso ΔU de A até B é igual a zero. Vamos para a segunda parte, né, que é o processo a pressão constante. Então, onde esse ΔU, né, entre o ponto B e o ponto C, ele será efetivamente a diferença entre o calor, a pressão constante, menos o trabalho. E aí nós sabemos, né, pela definição de capacidade térmica à pressão constante, que o calor, a pressão constante, é igual a NCP/dt.
Então, meu Q de P é igual a MCP/dP, então eu vou integrar entre o ponto inicial B e o ponto final C, menos o trabalho mecânico, né, que é PDV, né? Então a pressão é no ponto B, né, que é constante, né, ou no ponto C, ela é a mesma, né, igual a 1 atm, vezes a diferença do volume final menos o volume inicial. Então, nesse caso, será igual a VC menos VB. Né? Então, a gente está pronto para substituir os valores. Então, essa integral de NCP/dt, ela será igual a N, que é o nosso velho 4,09 moles, vezes CP. Então, agora eu tenho que usar CP, que é igual a 5 meios de R. Né? A gente quer, de novo, obter a resposta em joules. Então, a gente vai usar o R em joules novamente, né? 8,3144. Então, é 5 meios vezes 8,3144, que multiplica a diferença, né, da temperatura final menos inicial, TC 119 Kelvin menos TB 298. E aí vem a segunda parte, que é o meu PB, que multiplica VC menos VB. Então, menos TB. Qual é o valor da minha pressão? 1 atm. Vezes VC menos VB. Volume final. Vamos recordar o nosso volume final. Né? Por isso que é importante a gente ter esse gráfico à mão. Né? Basta apenas olhar, que já está lá escrito e nós calculamos lá anteriormente. Né? Volume final, 39,8. Volume inicial, 100 litros. Então, vamos substituir isso aqui, né? Que é o nosso PB aqui. Nosso volume final, 39,8 menos 100. E aí vem uma questão que é importante, que vocês vão usar isso. Né? Eu preciso fazer alguma conversão para realizar essa diferença, né, entre o conteúdo, né, as grandezas da primeira parte da equação e da segunda parte da equação. A resposta é sim. Porque aqui eu tenho as grandezas coerentes para obter a minha resposta em joules. Aqui eu tenho minhas grandezas coerentes, né, para obter uma resposta em ATM litro. São duas unidades de energia, mas são grandezas, são unidades diferentes. Como eu quero ter a resposta em joule, eu vou converter ATM litro para joule, e aí a conversão é basicamente multiplicando por 101,3 joules, isso é igual a 1 ATM litro, e aí realizando, né, as minhas operações, eu chego a menos 9,13 kJ, isso para o trecho a pressão constante. Então, somando, né, a primeira parcela associada ao processo isotérmico e a segunda parcela associada ao processo a pressão constante, então, meu ΔU total, minha variação de energia total, saindo de A, passando por B, indo para C, que é igual a primeira parcela de ΔU saindo de A, indo para B, mais a segunda parcela saindo de B e indo para C. Então, a primeira parcela isotérmica é igual a zero, a segunda parcela é menos 9,13 kJ, então essa soma dá menos 9,13 kJ, como a gente queria, né? Então, assim, estamos de novo, né? Comprovamos, né, para o nosso terceiro processo, né, de que a variação da energia interna é sempre a mesma quando você parte do ponto inicial e chega no mesmo ponto final. Então, vamos para a nossa quarta proposta, né? Vocês vão calcular a quinta proposta. Então, a quarta proposta é um processo a volume constante, seguido por um processo a pressão constante. Então, a gente vai fazer uma trajetória que sai de A, passa por um ponto intermediário F e chega no ponto C. Então, vamos voltar lá no nosso gráfico pressão vezes volume. Então, a gente sai do ponto A, vai a volume constante para o ponto F e chega a pressão constante de F para o ponto C. Então, a gente vai, de novo, dividir em duas partes. De A até F, aqui percorrendo essa trajetória com volume constante de 10 litros, e de F até C, onde a gente está percorrendo, né, com uma pressão constante de 1 atm. Então, no processo a volume constante, essa variação, a gente sabe, né, que o trabalho não é realizado, né, o volume é constante, o trabalho é igual à integral de PDV, a variação de volume é igual a zero, o trabalho é igual a zero, então a variação da energia interna ela é igual
ao calor a volume constante. Então, esse calor a volume constante ele é igual ao produto NCV dt. Então, vamos fazer essa integral entre o ponto A e o ponto F intermediário. E aí está faltando um dado importante, né? Que essa temperatura, nesse ponto, né, intermediário F. A gente não tem essa informação. A gente tem a informação dessa isoterma, né, que está em 298 Kelvin, e dessa isoterma que está em 119 Kelvin, mas não temos essa informação associada à isoterma do meu ponto F. Então, vamos calcular a temperatura no ponto F usando a lei dos gases ideais. Então, a pressão no ponto F vezes o volume no ponto F dividido pelo número de moles vezes a constante universal dos gases vai dar a nossa temperatura no ponto F. Então, pressão final, P de F é igual a 1, volume final, V de F é igual a 10, N é o nosso tamanho do sistema, né, nosso 4,09 moles, vezes a constante universal dos gases, né, como a pressão e o volume estão em AT mililitros, eu vou usar o R em AT mililitros, então isso é igual a 0,08206, né, vou usar o meu R com essa unidade. Então, resolvendo, né, eu chego à temperatura criogênica de 30 Kelvin, ou seja, frio pra caramba. Então, isso é muito interessante, né, porque a gente está vendo, né, quer dizer, a maioria dos materiais não resiste, né, a essa questão, né, de uma temperatura tão extrema, né, nessa questão da transição frágil e dúctil, né, ele começa a ter um comportamento de material frágil, né, que quebra, que rompe, né, que nem um vidro, né, a temperatura ambiente. Então, num processo industrial, né, vocês já estão vendo, né, que a escolha do teu processo ele pode ser determinante para entender se uma certa rota termodinâmica ela é mais interessante do que outra rota termodinâmica, digamos assim, onde as temperaturas estejam mais próximas da temperatura ambiente convencional, né? No caso aqui, o nosso 298 Kelvin. Então, voltando aqui na resolução, então agora nós já temos a temperatura no ponto F, então o ponto F está na isoterma de 30 Kelvin. Estamos prontos para calcular o nosso ΔU da primeira parte. Então, o nosso CV, ΔU, né, não tem trabalho gerado. Nosso CV, TF menos TA. Então, N, número de moles, né, o tamanho do nosso sistema, o nosso velho 4,09, vezes 3 meios de R, né, que é o valor de CV. A gente quer a resposta em joules, então é o nosso 8,3144. TF, né, que a gente acabou de calcular, 30 Kelvin, menos TA, 298 Kelvin. Então, resolvendo isso aqui, dá menos 13,64, desculpa, 67 Kelvin. Então, agora vamos calcular, né, a variação de energia interna, né, nessa segunda parte, né, do ponto F até o ponto C, né, que é a pressão constante. Então, a pressão constante, estamos chegando aqui, né, essa variação da energia interna, né, do ponto F ao ponto C será a diferença da pressão, do calor à pressão constante, menos o trabalho. Então, pela definição de capacidade térmica, né, a pressão constante, meu Q de P é igual a NCP dt, então a gente vai calcular essa integral entre o ponto F e o ponto C final, né, menos o produto PF vezes a diferença do volume final, VC, menos o volume inicial, né, o intermediário, VF. A gente está pronto para substituir. Então, o meu NCPDT, então, meu N, 4,09 moles, VCP, 5 meios da constante universal dos gases em joules, não, o nosso 8,3144, vezes DT, 119 Kelvin, menos 30 Kelvin. E aí a segunda parte, né, nosso produto P, VC menos VF, né? Então, pressão é a pressão de um ATM, né, que eu quero chegar após a expansão do gás, menos VC, né, que é o nosso volume de 39,8, né, que determinamos, menos 10 litros. Então, a gente está aqui saindo
de 10 litros e chegando a 39,8 litros. Então, a gente tem essa diferença por conta dessa trajetória que nós estamos realizando, né? De novo, preciso fazer alguma conversão, né? Sim, porque a primeira parte aqui está com unidades adequadas para uma resposta em joules e a segunda parte está em ATM litro. Então, eu tenho, né, que colocar a minha conversão para ATM litro, né, para joule. Ela é igual, 1 ATM litro é igual a 101,3 joules. Então, multiplicando, subtraindo e dividindo, eu chego que a variação da energia interna no segundo trecho, né, a pressão constante, é igual a 4,55 kJ. Então, somando essa variação da energia interna da primeira parte, né, a volume constante, e da segunda parte, que é o meu menos 13,67 kJ, da segunda parte, a pressão constante, que é 4,55, né? Então, o nosso ΔU entre A, passando por F, e chegando a C, vai ser menos 13,67 kJ, mais 4,55 kJ, deu aproximadamente o nosso menos 9,13 kJ, como estava previsto, né, determinado. Então, eu vou deixar aqui para vocês fazerem, né, o quinto item. Então, a ideia é exatamente a mesma, né? Então, é um processo a pressão constante. Quer dizer, vamos olhar esse processo, já vou indicar ali o caminho para vocês realizarem, né? Então, é um processo a pressão constante, seguindo de um processo a volume constante. Então, eu vou aqui de novo no meu diagrama. Então, eu vou sair do ponto A. Eu vou a pressão constante chegar num ponto G, e aí eu vou, eu estou aqui, né, percorrendo essa pressão de 10 atm, né, e vou sair do ponto G e vou para o ponto C, a volume constante, né, nessa condição de volume constante, 39,8 litros. Então, a gente já percebeu, né, isso vai ser interessante, né, que quando eu vou para essa parte aqui do diagrama, né, mais perto aqui da minha origem, né, do gráfico pressão versus volume, né, as temperaturas elas vão ficando frias, né? Então, eu saí aqui de 298 Kelvin, vim aqui para 119 Kelvin, e no ponto F cheguei a 30 Kelvin, né? Só que nessa última proposição, eu estou indo para o outro lado do diagrama, né? Estou indo aqui para o meu ponto G. Então, o que vocês estão percebendo? Vamos chegar em temperaturas que são temperaturas mais altas do que 298 Kelvin. E aí eu já vou dar uma dica para vocês, e vocês vão ter que calcular a temperatura no ponto G, ela será maior do que 1000 Kelvin, então, 1000 graus Kelvin. Então vocês vão chegar a essa conclusão, não vou dar o valor exato, né, para vocês fazerem a conta e reconferirem a conta, mas vocês verão isso, né? E a ideia, de novo, é vocês calcularem essa variação da energia interna em duas partes, entre A até G, depois entre G até C, e depois somar, e aí vocês já sabem a resposta, que ela tem que ser igual a menos 9,13 quilojoules no final das contas. Tá? Então, esse exercício é um exercício bem interessante, né? A gente trabalhou aqui todos os conceitos associados, né? Tudo que nós vimos aqui ao longo do curso, né? Principalmente em relação à primeira lei da termodinâmica, o capítulo 2, e a aplicação, né, da primeira lei da termodinâmica em todos esses processos. Então, aqui a gente fez uma boa recordação desse conteúdo, né, até hoje, né, apresentado para vocês. Você já tem condições, né, de resolver todos os exercícios, né, desses exercícios. E aí a gente está encerrando, né, a primeira parte do nosso curso, né, onde você já tem, né, a responsabilidade de entregar essa lista de exercícios, né, resolvida, usando, né, os conhecimentos. São todos exercícios, né, de expansão e compressão de gases ideais. E essa será, né, a primeira nota que comporá, né, o grau final de vocês aqui no curso de termodinâmica aplicada a 1. Então, na próxima aula, na nossa aula 8, nós começaremos, né, a segunda parte do curso, né, o capítulo 3, onde nós abordaremos a segunda lei da termodinâmica, né, que é uma lei também importantíssima, que vai definir uma nova grandeza termodinâmica, que eu brinco, né, que é a grandeza
um dos conceitos mais importantes, mais populares, né, da ciência de uma forma geral, né, que é a entropia. Então, a gente vai começar a falar de entropia, a gente vai voltar, né, a falar, a apresentar, na realidade, né, o conceito, o que é um processo reversível, né, que nós já mencionamos aqui, né, ao falar dos nossos processos que a gente está aplicando aqui na primeira lei da termodinâmica, só que nós vamos entender o que é isso, né? Vamos definir o que é um processo irreversível e qual é a importância desse processo irreversível para a engenharia, né, para uma situação real. Então, a gente está chegando aqui ao final da nossa aula, né? Façam esse último processo, né, o quinto processo sugerido para vocês aqui. E vocês tendo dúvida, né, na nossa próxima aula de dúvida, nós tiraremos essa dúvida associada, né, à resolução desse último item, né, da segunda parte do nosso grande exercício de termodinâmica. Então, eu quero agradecer aqui a presença de vocês, né, desejar um bom dia para vocês, um bom resto de dia para vocês, e nos veremos em breve na nossa oitava aula, na nossa aula 8 de termodinâmica avançada 1 aqui do nosso curso. Então, até lá, um abraço.